A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Emily. Eu sou o João Guilherme. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui no Brasil, no Espírito Santo, em Cariacica. E agora, você vai curtir essa aula, vai comentar e já compartilhar para aquele seu colega da escola, seu amigo, seu familiar. E não se esquecendo de pegar sua Bíblia e sua revista. E você, visitante, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Convida mais pessoas também para assistir essa aula abençoada e que você seja abençoado com ela também. Então, nós não podemos começar essa aula antes de orar. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um desses pré-adolescentes para que eles possam aprender mais sobre o Senhor, que nessa aula tão edificante eles possam sair daqui com a mente fortalecida e o coração aquecido pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém! A paz, Senhor adolescente, meu nome é Mateus e hoje eu vou ler a leitura bíblica, que se encontra em Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando naquele dia. Amém, para a gente, fique com Deus. Tchau. Mas, Emily, qual é o título da aula de hoje? Olha, a aula de hoje está muito interessante. Hoje nós vamos aprender uma coisa que todos os pré-adolescentes fazem, participam, que é sobre cultuar a Deus. Cultuar a Deus? Mas o que de fato é um culto a Deus? Para você, pré-adolescente que ainda não sabe o que é cultuar a Deus, você vai aprender nessa aula. Então fica ligado para você aprender. E João Guilherme, então você sabe o que é adoração? Claro que eu sei, Emily. Adoração é isso daqui, ó. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. É isso, né? Glória a Deus! Isso é uma forma de adorar a Deus. Sério? Mas existem outras formas de adorar a Deus também. Outras formas? Sim. Como assim? Vamos aprender agora o que é adorar a Deus, então. Olá, pré-adolescentes, o que é adoração? Talvez seja uma das palavras mais expressadas dos últimos dias. Adoração é um coração sincero e entregue a Deus. Não é uma performance, não é uma forma, não é só um levantar a mão, só um chorar. A adoração é uma vida que agrada a Deus em todas as coisas. Essa adoração precisa ser feita em espírito e verdade, ou seja, ela precisa ser gerenciada e motivada pelo Espírito Santo, ela precisa ser em verdade, sincera. Hoje as pessoas vivem a semana pecando e o domingo estão cantando na igreja. Quem não vive uma vida que agrada a Deus em tudo, jamais vai poder oferecer a Deus a nossa verdadeira adoração, o nosso culto de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. Que Deus nos mantém santos, puros, separados e cheios do Espírito Santo, para que a nossa adoração seja dirigida tão somente ao Senhor. Deus abençoe vocês. Pré-adolescentes, a nossa adoração precisa ser verdadeira. E nós devemos ser verdadeiros adoradores. Em Mateus 4:10 diz o seguinte, na segunda parte: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Na Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus e Ele deve ser o exclusivo em nosso coração. Devemos entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração somente a Deus e a mais ninguém. Além disso, a nossa adoração deve ser sincera. Devemos ter a ciência de que a nossa adoração precisa ser verdadeira, precisa ser sincera, precisa ser de coração e totalmente entregue a Deus. A nossa conexão com o Pai é em espírito, por meio da oração. Ou seja, nós não adoramos a imagens físicas. Em João 4:24 diz, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O mundo pré-adolescentes tem os seus próprios ídolos, que são bebidas, pode ser a fama, ou às vezes aquelas pessoas que se apegam a determinados famosos, tem posters em todo o quarto,
pessoas que adoram pessoas que adoram bens. Isso se torna ídolos na vida deles. Mas o nosso único Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nós, pré-adolescentes, também podemos observar que existem dois tipos de adoração. Que tipos de adoração são esses? A adoração pública e a adoração individual. Primeiramente, nós vamos falar sobre a adoração pública. Vocês sabiam que há muitos anos atrás, a primeira igreja, a igreja primitiva, eles se reuniam para prestar um culto muito parecido com esse que nós prestamos hoje? Idêntico, inclusive. Olha só o que relata um desses primeiros cristãos da igreja. No dia chamado Dia do Sol, que é o domingo, todos os fiéis da vila e do campo se reúnem no mesmo lugar, em todas as oblações que fazemos, bendizendo e louvando o Criador de todas as coisas, por Jesus Cristo, seu Filho, e pelo Espírito Santo. Leem os escritos dos profetas e os comentários dos apóstolos. Concluídas as leituras, o sacerdote faz um discurso em que instrui e exorta o povo a imitar tão belos exemplos. Em seguida, nós erguemos, recitamos várias orações e oferecemos pão, vinho e água. O sacerdote pronuncia claramente várias orações e ações de graças que são acompanhadas pelo povo, com a aclamação do Amém. Quem disse isso, pré-adolescentes, foi Justino, um grande pai da igreja. Então vocês veem que, no que ele fala aqui, ele fala sobre dar culto e ação de graça, ele fala sobre orar, fala sobre cantar, fala sobre pregação, tudo o que acontece no nosso culto. Então, isso não começou agora, veio lá de trás, desde o início da igreja primitiva. Então, nós percebemos que somente um culto prestado ao verdadeiro Deus pode se manter da mesma forma por tantos anos do que qualquer outro culto. Vocês vão ver que, ao decorrer da história, várias religiões mudaram seus cultos, suas adorações, mas o nosso Deus, ele permanece hoje e sempre. E como eles prestavam culto antigamente na igreja primitiva, há mais de 1000 anos atrás, nós até hoje prestamos esse culto ao nosso Deus, com louvores, pregações, orações e ações de graça. Então, pré-adolescentes, agora nós chegamos a um tópico muito importante, que é a adoração pública. Mas o que seria a adoração pública, Emily? Adoração pública é a adoração que nós fazemos entre irmãos, em comunhão, pré-adolescentes. Adoração pública é um momento alegre, um momento de comunhão, em que estamos unidos em amor e obediência. Isso é muito importante para adolescentes. E no momento de adoração pública é quando nós estamos louvando na igreja, todos em conjunto, prestando adorações a Deus. E quando Deus ele ouve a nossa adoração verdadeira, em espírito e em verdade, ele recebe lá dos céus, ele olha para nós, para a igreja, e se agrada de nós. E um exemplo muito prático disso é o que, Emily? Um exemplo, João Guilherme, é o momento do louvor, em que nós nos entregamos aos pés do Senhor, que derramamos o nosso coração em espírito e em verdade, em que nós temos uma adoração sincera diante de Deus. Mas legal falando tudo isso, mas eu queria ver na prática, e você? Eu também quero. Vamos lá? Vamos lá? A adoração pública é aquela que nós realizamos junto com nossos irmãos na igreja. E agora, pré-adolescentes, falamos da adoração pública e vamos falar da outra forma de adoração, que é a adoração individual. Mas calma aí, vocês sabem o que é adoração individual? A adoração não se diz apenas em cantar, como nós vimos no começo da aula, mas sim em transformar a nossa vida como um memorial de adoração ao Senhor, contemplando e adorando o Senhor durante todo o tempo. Nós, como servos de Deus e sacerdotes do Deus Altíssimo, devemos transformar a nossa vida como forma de adoração, para que ela suba como um incenso suave às narinas de Deus, adorando a Deus em nossos pensamentos, em ações, atitudes, assim como descreve Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja que isso ocupe o vosso pensamento. Ou seja, até nos seus pensamentos pré-adolescentes, vocês têm que adorar a Deus em tudo que forem fazer. Ai, Jesus. Pi, x ao quadrado. Ai, eu preciso fazer essa prova direito. Ai, quer saber? Eu não vou me desesperar. O céu é o meu lugar. Eu não preciso me desesperar. Glória a Deus. Aleluia. Vou focar no que é importante. Adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou até colocar um louvor aqui. Aleluia.
Mas, Emily, você já percebeu que o culto tem toda uma organização, uma liturgia? É isso aí, João Guilherme. É verdade. O culto ele possui uma organização, uma liturgia. No Antigo Testamento, os judeus eles se reuniam no templo para adorar com orações, com cânticos, com ofertas, com sacrifícios. Na igreja primitiva, que surgiu depois que Jesus ressuscitou, também acontecia dessa forma, existia uma organização, uma liturgia. E hoje também não é diferente, João Guilherme. Pré-adolescentes, hoje também a igreja segue uma liturgia, segue uma organização. Os nossos cultos, eles são formados por oração, leitura devocional, louvor, oferta, pregação. E no fim, nós temos a bênção apostólica. Olá, pré-adolescentes! A paz do Senhor! Hoje eu vou explicar para vocês o que é a bênção apostólica. A bênção apostólica é uma bênção chamada de trinitariana. Por que trinitariana? Porque ela invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. É uma invocação para que as pessoas da Trindade nos abençoem. Olha só que importante isso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A bênção apostólica é a bênção mais completa que pode existir na igreja. E geralmente essa bênção ela é ministrada no final do culto e ela tem uma inspiração muito interessante. A inspiração dela é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, inspirado nessa bênção que Paulo ministrou à igreja de Corinto, geralmente os pastores no final do culto levantam as suas mãos e invocam a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que venha abençoar o seu povo. Pré-adolescentes, o culto deve ter ordem e reverência. Além disso, o culto deve ser consciente. Além da organização, o nosso culto a Deus também deve ser consciente, ou seja, não pode ser de qualquer maneira. Pensem vocês, tem tantas coisas que a gente faz na vida que não é de qualquer maneira, tem regras, tem uma ordem, tem um padrão a ser estabelecido, assim também o nosso culto a Deus. Imaginem, pré-adolescentes, um culto em que todo mundo falasse ao mesmo tempo. Vocês entenderiam alguma coisa? Não! Eu, pelo menos, não. Ou imaginem um culto em que as pessoas não respeitam os momentos do culto. Então a pessoa, ela tá louvando na hora da pregação, ou ela está lendo o devocional na hora da pregação. Ou imagina, Emily, se na hora da pregação, por exemplo, a gente começa a brincar de pique-esconde no meio da igreja. Será que não daria certo, né? Não dá. E como nós estamos falando nesse tópico, o momento do culto é um momento que deve ser racional. Mas em que sentido de racional? Onde deve ser manifestado a nossa reverência e temor ao Senhor. E um momento muito importante do nosso culto, como nós estamos falando sobre o que acontece num culto cristão, é o momento da palavra, que é o momento mais importante do culto. Por quê? Porque ali é exposta a palavra de Deus. Então, mais do que eu falar, vamos ver na prática então? Subam aqui comigo. Aqui, na nossa igreja Marcos Evangelho, nós vamos agora chegar no momento da palavra. O pregador, o pastor Miguel, está ali pregando, olha, pregando fervorosamente. Só que tem um detalhe, temos duas situações. O Miguel está pregando. Na primeira situação, as pessoas estão fazendo a vontade do diabo, infelizmente. Olha o que eles estão fazendo. O pastor Miguel é um homem que está sendo usado aqui para falar da palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui. Agora imagine vocês, se o Espírito Santo está aqui e isso acontece durante o culto, você jogando bola, você conversando com as pessoas do seu lado, você não prestando atenção na palavra de Deus, o que está gerando na sua vida? Maldição. Porque se essa é a palavra de Deus, como é, e o Espírito Santo está aqui no meio do culto, como nós não vamos ter reverência? Se os próprios anjos, eles se prostram mediante o altar de Deus. Então, o correto deveria ser da seguinte maneira. Um culto deve ser racional e deve prestar total reverência e temor, assim como nós vimos nessa cena, no momento da pregação, principalmente, nossa atenção deve estar totalmente voltada ao altar.
Não é, pastor Miguel? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vocês devem respeitar o que está sendo falado e que nós estamos passando para vocês aprenderem e conseguirem ir para o céu, porque se ficar fazendo bagunça, não vai ir para o céu. E uma coisa que é muito importante é nós termos a reverência ao culto de Deus. Porque pensem vocês, o culto é para o Espírito Santo, é para Deus. Como que se o culto é para o Espírito Santo, eu vou fazer bagunça, eu vou ficar conversando com meu colega na hora do culto, eu não vou prestar atenção na pregação, e isso vai entristecer a Deus, não é, Amy? Inclusive, um ponto muito importante para adolescentes é nós ficarmos saindo do culto sem necessidade. Isso também não é muito legal. Às vezes nós vamos no banheiro porque realmente precisamos. Às vezes, muitos saem para poder conversar, para bater papo. Isso é muito feio. Ai, Deus, misericórdia. E nós devemos sempre ter no nosso coração o temor à casa do Senhor, sabendo que o culto não é para nós, mas sim para o Senhor, e Ele está observando o tempo todo. Pensem vocês agora, se até os anjos, que são os anjos, eles têm temor de como eles vão se portar dentro do templo, na casa do Senhor, imagina nós que somos seres humanos. Então, sempre que for o momento da palavra, nós devemos ter muito temor, da adoração nós devemos adorar, no ofertório nós devemos ofertar, e assim prestar um culto com reverência e temor ao Senhor. A paz do Senhor para adolescentes! Eu sou o Samuel e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? Vamos lá! A adoração do Antigo Testamento reflete na adoração do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração estava profundamente ligada ao culto do templo, aos sacrifícios e às leis dadas por Deus. Era uma expressão de obediência e reverência, seguindo as ordenanças de Deus. Seus sacrifícios eram oferecidos como forma de expiação pelos pecados, gratidão ou louvor. Já no Novo Testamento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo na morte de Jesus. E o véu do santuário por inteiro se rompeu. Está consumado em alta voz dos bradou. Simbolizando o acesso direto a Deus. Jesus ensina que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, destacando a essência da adoração como ato genuíno que não está limitado a rituais externos. A morte e a ressurreição de Cristo fez com que mudasse o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então ele passou a estar centrado na obra redentora de Cristo. Apesar dessas diferenças, há semelhanças importantes. No Novo Testamento, Cristo é visto como o cumprimento dessas práticas. Ele se tornou o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício definitivo, eliminando as necessidades de rituais ou sacrifícios. Em ambas as alianças, a adoração é uma expressão de conhecimento e sabedoria. E o propósito permanece: glorificar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. E foi isso. Mais um Você Sabia? Tchau para adolescentes! Para adolescentes, nós devemos adorar a Deus em todos os momentos, independente se estamos na nossa casa, se estamos na escola. Mas como eu louvo a Deus? Na minha casa, na escola? Você pode adorar a Deus quando você lê a palavra, quando você faz o seu devocional, quando você louva a Deus, quando você jejua, quando você oferta e também quando você segue o bom testemunho de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós devemos adorar a Deus e entregar o nosso culto, entregar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E pré-adolescente, uma coisa que nós não podemos esquecer é que o nosso testemunho é a maior prova e a evidência da nossa adoração ao Senhor. Por exemplo, quando você chega na igreja, não é aqui que você vai começar a adorar a Ele. Você deve dar continuidade à sua vida de adoração a Deus, na sua casa, na sua escola, onde quer que você vá. Aqui deve ser o reflexo na igreja, porque se você adora na igreja, em casa, na escola, você tem uma outra vida, não dá um testemunho, é em vão a sua adoração. Deus, Ele aceita apenas a adoração dos verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E para adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa gerar um testemunho completo de entrega a Deus, de adoração a Deus.
Mas uma pergunta para adolescentes: como nós podemos servir e adorar ao mesmo tempo? Pré-adolescentes, a resposta para isso é muito simples. Existem diversas maneiras de servir e vocês já foram ensinados muito sobre isso. Vocês agora vão ver uma das maneiras de servir a Deus. Mas muito importante lembrar, para você servir em espírito de adoração, você deve estar com o seu coração com as motivações certas, as intenções certas, que são adorar a Deus através das suas mãos, através das suas bocas, dos seus ouvidos, através do seu corpo. Você vai entregar o seu corpo como sacrifício em adoração a Deus. Então, isso tudo é muito bonito. Mas imagine vocês, como nós podemos então servir e adorar a Deus na cozinha? Vamos ver? Olha que bênção, as irmãs aqui trabalhando na cozinha e adorando a Deus ao mesmo tempo. E na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Olá, pré-adolescentes, que bom estarmos juntos. Muito bem, vamos então falar aqui um pouco sobre a oferta como forma de adoração. Não é apenas um ato de dar dinheiro, mas é um comportamento espiritual, voluntário, que expressa gratidão, reconhecimento e confiança em Deus. E dentre isso eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, você deve ofertar com o coração certo. Deus se importa com a motivação e não com o seu valor. Quando a oferta vem de um coração sincero, humilde, cheio de amor por Deus, essa oferta sobe como um aroma agradável diante dele. Segundo ponto é como a oferta ela é participação no reino de Deus. Quando você oferta, você ajuda a igreja a cumprir a sua missão na terra, missão de evangelismo e tantas outras coisas mais. Em terceiro lugar, que quando você oferta, você reconhece a soberania de Deus. Quando você oferta, você entende que Deus é dono de tudo, Ele é soberano e Ele é dono de todas as coisas. E você é apenas um administrador que administra aquilo que Ele está te dando. Uma outra coisa é a oferta como um ato de fé. Você crê que Deus cuidará de tudo, continuará cuidando de tudo por você. E o último ponto que eu poderia destacar aqui de vários é que a oferta é uma gratidão a Deus. A oferta é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Agradecer pela vida, pela provisão, pela salvação em Cristo Jesus e por tantas outras coisas que Ele já fez por você e continuará fazendo. É como dizer, tudo que eu tenho vem de Ti, Senhor, e eu reconheço isso. Queridos pré-adolescentes, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Depois dessas palavras abençoadas do nosso querido pastor Jefferson, chegou a hora da oferta. Aqui embaixo nós temos o Pix, o QR Code para você ofertar. Oferte com alegria como forma de adorar a Deus, de glorificar o nome dele. Nós também temos a campanha dos 1000 valentes, em que nós estamos tentando adquirir esse terreno que você pode ver nas imagens. Torne-se você um valente também de Deus. A vida está tão perto, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos cristal do nosso mundo
A paz do Senhor para adolescente. Nós estamos agora no momento do nosso quiz. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que é adoração? Letra A, música para entreter. Letra B, orações decoradas. Letra C, só algumas pessoas seletas podem praticar. Ou letra D, uma entrega sincera a Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra D, uma entrega sincera a Deus, sua resposta está exata. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Sobre o culto, ele deve ser, letra A, um show para atrair. Letra B, adoração com ordem e direção do Espírito Santo. Letra C, discussões de ideias pessoais. Ou letra D, uma reunião só com a liderança. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra B, adoração com ordem e direção do Espírito Santo, sua resposta está exata. Terceira pergunta. Nossa vida deve servir como adoração a Deus de que forma? Letra A, boas ações só quando forem vistas. Letra B, só praticar aos domingos. Letra C, devemos viver de qualquer jeito. Ou letra D, obedecendo a palavra com um coração sincero. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra D, obedecendo a palavra com um coração sincero, sua resposta está exata. Quarta e última pergunta. Como podemos cultuar a Deus no dia a dia? Letra A, só cantar ao acordar. Letra B, ir ao culto sem santidade. Letra C, ler a Bíblia só quando está triste. Ou letra D, orar, ler a Bíblia, obedecer e amar ao próximo. Tempo esgotado. E se você respondeu a letra A, só cantar ao acordar, sinto muito, mas a sua resposta está errada. E a resposta certa é a letra D. Orar, ler a Bíblia, obedecer e amar o próximo. E foi isso. Tchau! Então, pré-adolescentes, nós chegamos infelizmente ao final do nosso culto. Não fiquem tristes, porque a nossa adoração, o nosso culto deve continuar. Quero deixar para vocês então uma frase para adolescentes. Pensem bem. Que a maneira como vivemos e adoramos hoje demonstre nosso desejo de adorar a Cristo na eternidade. Mas eu tô percebendo uma coisa. Para acabar nossa aula, o nosso culto, tá faltando alguma coisa, não? Então, eu quero ministrar essa bênção sobre vocês agora. Onde você estiver, feche os teus olhos e estenda suas mãos para receber de Deus a sua bênção. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.